Coisas que foram faladas aí no filme, né? Que são 30 anos da história do Brasil, que vão do 35, 36 até o golpe de 64, que é um período muito intenso da história do país, é um período de muita politização, e tem gente que não conhece a história do Brasil, tem mania de achar que a história do Brasil nunca houve polarização política, polarização ideológica, isso não faz parte da nossa tradição. Sim, faz parte da nossa tradição, né? O Partido Comunista, ao qual o Marighella era afiliado, ele foi fundado em 1922. É um dos primeiros partidos comunistas da América Latina, né? Ele foi fundado com o nome de Partido Comunista do Brasil, Seção Brasileira da Internacional Comunista. Como todos os partidos comunistas da época, eram organicamente ligados à Internacional Comunista em Moscou, né? É nesse partido que o Marighella ingressa ainda muito jovem. A década de 1930 na Bahia, eles comentam, havia uma grande influência do Partido Comunista no movimento camponês, no movimento, por exemplo, dos condutores de bonde, e havia nessa época o crescimento da extrema-direita, que era representada pela Ação Integralista Brasileira. Os integralistas, os camisas verdes, aqueles que faziam a Anauê, e que a esquerda se referia a eles como os galinhas verdes. Teve um episódio em São Paulo, em 1934, em que a esquerda, um dos raros momentos de união da esquerda, todos os setores se uniram, e eles acabaram na porrada e a tiros com um meeting, uma grande demonstração dos integralistas. Os integralistas saíram correndo da Praça da Sé, e eles foram atirando as camisas verdes pelo caminho para não serem reconhecidos. E daí o nome Galinhas Verdes. Daí eles ficaram conhecidos como... Inclusive no Brasil, galinha verde era sinônimo de fascismo em geral, né? Embora o integralismo não fosse exatamente a mesma coisa do fascismo, mas tinha alguma proximidade. Na Bahia, se alguém entrasse num bonde com camisa verde, os condutores jogavam as pessoas na rua. Os bondes eram abertos, então se o cara entrasse de camisa verde, ele era empurrado para a rua. Ele era convidado, não muito delicadamente, a se retirar, né? Sorte que eu acho que na Bahia não tinha nenhum time verde na época, senão ia ser meio complicado. O Getúlio, né? Ele governa o Brasil desde 1930, a princípio num governo provisório, e em 1935, a Aliança Nacional Libertadora, no qual os comunistas atuavam, eles tentaram, na verdade, tomar o poder através dos seus militares. É um episódio que ficou conhecido para sempre, que foi sempre usado pela direita, que ficou conhecido como a intentona comunista. Embora não fosse exatamente uma tentativa de tomada do poder exclusivamente comunista. É nesse contexto que o Marighella vai preso. Não só ele, mas centenas de pessoas no Brasil vão preso. O Getúlio usou esse episódio posteriormente para implantar a ditadura do Estado Novo, que foi uma ditadura que no Brasil ela vai criar todo um know-how de tortura, desaparecimento de pessoas. É isso, aquele relato do Marighella dizendo que ele foi queimado, enfiaram agulha debaixo das unhas, né? Porque nessa época o Brasil, inclusive, teve uma polícia especial, que era a Gestapo brasileira. A polícia especial era dirigida por um cara chamado Philipp Miller, que era, inclusive, simpático ao nazismo. Um cara que se correspondia com Goebbels, com toda a cúpula do Partido Nazista Alemão. Para quem não conhece a história, o Philipp Miller é responsável pelo envio para a Alemanha nazista da Olga Benário, a companheira do Luiz Carlos Prestes, né? Graças a ele, que a Olga Benário é enviada para a Alemanha nazista. Então, o Marighella e outras pessoas de esquerda, não necessariamente comunistas, mas todo mundo que era suspeito como tal, as pessoas são mandadas para Fernando de Noronha, muitos vão passar longos períodos presos. Prestes vai passar 10 anos preso, que era o grande líder comunista brasileiro. E aí, com o fim do Estado Novo, o Partido Comunista se reorganiza e com um prestígio muito grande, que tem muito a ver com a vitória da União Soviética, e o fato que o Partido Comunista ele tinha uma influência muito grande no movimento de massa. Não era o único partido de esquerda, havia grupos trotskistas, que na época eram considerados vilões, traidores e tudo mais. Havia a centro-esquerda, que era o Partido Socialista Brasileiro, do qual o professor Antônio Cândido fazia parte. Mas o Partido Comunista era a grande força da esquerda brasileira. Fazendo as devidas comparações, né, com as devidas diferenças de época, ele era um pouco o que é o PT hoje na esquerda no Brasil. Era o grupo político hegemônico. Tanto que, quando tem eleição em 1945,
O Partido Comunista, com um candidato absolutamente insignificante, chamado Edo Fiuza, que o Prestes se lançou, que era a grande figura do partido, se lança para o Senado, o Partido Comunista consegue fazer 14 deputados federais e um senador, que, aliás, o senador mais votado do país, que é o Luiz Carlos Prestes. Se elegeu senador pelo estado, pelo Rio de Janeiro, né? E, só que quando chega no governo do Dutra, em 1947, o Partido Comunista é cassado. O Dutra é o presidente da República, Eurico Gaspar Dutra, que se aproxima, na verdade, dos Estados Unidos, que é o presidente da Guerra Fria. Foi nessa época que surge, na verdade, a Escola Superior de Guerra, com todo aquele espírito da Guerra Fria, de combate ao comunismo. Vocês viram aquela propaganda americana ridícula, que mostra a mão comunista esmagando a igreja e tal. Essa era a propaganda comunista que fazia na época. Como consequência disso, o Partido Comunista foi cassado e os seus parlamentares foram presos. Alguns foram presos, outros se evadiram. O Prestes, por exemplo, passa 10 anos escondido no Brasil, né? A Clara Sharp, que era companheira do Marighella, fala de todos os problemas que os comunistas tinham nessa época, vivendo literalmente na clandestinidade. Todos tinham nome de guerra, todos, na verdade, tinham que viver uma vida completamente no anonimato. A Clara, ela fala que em 54, mais ou menos, até 54 durou a repressão. Na verdade, honra seja feita, quem acaba com a perseguição dos comunistas é o Juscelino Kubitschek. Quando o Juscelino toma o poder, o Juscelino é um liberal do centro, mais tarde ele vai apoiar o golpe de 64, uma mácula na vida dele. Mas, na verdade, o Juscelino sempre falou que no governo dele não haveria cárceres para comunistas. E ele cumpriu isso daí, né? O Partido Comunista, nesse período que vai de 55 até o golpe de 64, ele tem uma vida muito curiosa. Porque, embora o partido não fosse legal, né, não tivesse uma vida legal, todo mundo sabia que era comunista. Havia uma imprensa comunista que circulava livremente, havia jornais, havia revistas teóricas, intelectuais comunistas davam entrevistas, davam conferências, entendeu? Então tinha essa coisa do partido ser legal, mas na verdade todo mundo sabia da sua existência. E o Partido Comunista ele tem uma presença muito grande, às vésperas do golpe de 64, no movimento operário, no movimento camponês e, inclusive, entre os subalternos das Forças Armadas, sargentos, marinheiros, policiais militares, onde o Partido Comunista tinha núcleos realmente que tinham alguma relevância. Alguns desses caras depois vão para a luta armada, depois do golpe de 64. E nessa época havia entre os comunistas brasileiros uma crença na possibilidade de uma mudança pacífica, que haveria possibilidade no Brasil de ter uma mudança via institucional. E é isso que alguns grupos vão criticar depois, o que eles chamam de pacifismo, direitismo, reboquismo, porque os críticos vão dizer que o Partido Comunista fica a reboque do governo João Goulart, né? Porque havia, por parte da esquerda brasileira, uma crença que não haveria um golpe militar em 64, porque em 64 tinha todo um movimento pelas reformas de base. Reforma educacional, reforma agrária, maior presença do capital nacional na economia brasileira. E havia toda uma articulação golpista para impedir que essas reformas se efetivassem. Aquela imagem que mostra o João Goulart no palanque é um comício que teve em 1964, no Rio de Janeiro, que reuniu 200 mil pessoas. É o comício onde o João Goulart anuncia as primeiras reformas, que obviamente não eram comunistas, mas elas mexiam com alguns interesses poderosos. E nessa época a direita já estava se articulando, tanto que 6 dias depois do comício do Rio de Janeiro, da Central do Brasil, tem a famosa Marcha com Deus e a Família pela Liberdade, em São Paulo, que na prática, muita gente que participou da marcha não se mancou disso, foi realmente usado, mas na prática é um movimento para dar o aval civil ao golpe militar. É para dizer, olha, nós não queremos reforma, nós queremos ordem, em nome de Deus, contra o comunismo, né? E aí vem o golpe militar de 64. Golpe esse que pega boa parte da população completamente desarticulada, porque havia uma crença que o João Goulart, o presidente em exercício, teria um efetivo militar, uma estrutura militar para resistir ao golpe. Na minha opinião ele tinha, mas isso é uma outra discussão, né? Mas o João Goulart preferiu ir cuidar da fazenda dele no Uruguai, né? E aí, uma coisa interessante, o Marighella nunca acreditou que essas mudanças pudessem se dar pela via institucional. Daí esse depoimento do final, onde ele fala para um grupo de jovens comunistas, de tipo, isso não vai dar certo, né? Vocês têm que estar preparados para a porrada. Quando ele manda o filho para a escola, para o colégio interno, ou seja, o Marighella, que era
como todo revolucionário, ele tinha uma dimensão utópica muito grande, ele nunca acreditou na possibilidade de uma reforma realmente pacífica no Brasil, institucional, ordeira. Marighella é o cara que apostava na revolução. Ele achava que as reformas que o Brasil necessitava só poderiam vir pela via revolucionária. E aí, e tem muito a ver com esse momento histórico, né? Nós estamos vivendo esse momento aí, que é o momento que teve a Revolução Cubana, de uma resistência feroz do Vietnã ao imperialismo norte-americano. 64, que é quando tem o golpe no Brasil, é quando começam a ser enviados os primeiros soldados norte-americanos para o Vietnã, que depois vai dar aquela... Os americanos chegaram a mandar 500 mil soldados para o Vietnã. Havia, poucos anos antes, uma resistência vitoriosa dos argelinos em relação aos franceses. Então é um movimento, ao mesmo tempo que a direita está se articulando para impedir o golpe, parte da esquerda entendia também que aquele era um momento, inclusive havia uma conjuntura internacional favorável a fazer uma revolução. Nós estamos há poucos anos da explosão de 68, a contracultura, né? Então é um momento muito tenso e ao mesmo tempo um momento de uma dimensão utópica muito grande. E o Marighella era aquele cara, daí nós vamos ver depois, ele se afasta inclusive do Partido Comunista, ele e outros militantes, por não concordar com essa linha pacifista institucional do Partido Comunista, e é o cara que aposta realmente na luta armada, não é na luta armada, na revolução. É a ideia de que as verdadeiras mudanças só poderiam vir pela via revolucionária, né? A frase do Che Guevara, famosa, são duas frases muito famosas do Che Guevara. O dever do revolucionário é fazer a revolução, e nós criaremos 10 mil Vietnãs, né? Então é com esse espírito que vão surgir os movimentos no Brasil que vão lutar contra a ditadura militar. O Marighella, ele vai fazer parte de um movimento chamado Dissidência Comunista, que mais tarde vai dar origem à ALN, Ação Libertadora Nacional, né? E aí nós vamos ver